Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo visite a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo e com seu Espírito Santo console e leve a paz de Cristo a cada lar. Irmãos, nessa noite eu vou falar sobre o capítulo 7 de Mateus, que fala muito ao meu coração, principalmente diante de uma situação que eu passei. Foi a perda de um amigo, a perda de uma pessoa muito próxima, a perda de alguém em que eu dividia uma mesma sala, eu dividia conversas profissionais, eu dividia conversas pessoais, enfim, havia um convívio, diário com esse irmão que o Senhor recolheu. Mas algo interessante chamou minha atenção, porque a minha relação com esse irmão, ela se deu através do trabalho, Nós iniciamos essa relação quando começamos a trabalhar juntos há cerca de 4 anos atrás, e logo no primeiro ano de trabalho, a nossa relação foi uma relação muito difícil. Foi uma relação onde nós, de fato, como diz um ditado, nós não batíamos de frente, não batíamos bem, Só que esse irmão, ele estava afastado da casa do Senhor. E eu estava firme na casa do Senhor, acreditando de fato que Deus, como eu acredito até agora, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus faz aquilo que o homem é incapaz de fazer. E o tempo passou, nossa relação permaneceu amistosa, até porque precisávamos ter uma relação amistosa por questões de trabalho. Porém, há 2 anos atrás, nós começamos a conversar mais, a nos aproximarmos mais, porque Deus falou ao meu coração que eu precisava ceder. Por que eu precisava ceder? Porque eu precisava olhar com os olhos diferentes e entender que eu, naquele momento, eu ia ser usado ali como instrumento de Deus na vida daquele homem, desse irmão. Pois bem, e há 1 ano atrás, houve uma transferência e nós fomos transferidos para trabalhar em outra cidade, aonde eu não estava animado, não tinha a mínima vontade de trabalhar em outra cidade, e essa determinação foi que eu tinha que montar uma equipe lá e liderar essa equipe, mas eu necessitava de uma pessoa para me ajudar. Ali começou o plano de Deus a entrar em ação. Não os meus planos, nem os planos desse irmão, mas os planos de Deus. Porque a partir daquele momento, na hora que eu fiz a escolha, eu não olhei para o que se passou, mas eu olhei para o presente, eu olhei para quem tinha realmente condições, para quem tinha as características de ocupar aquela posição a qual a gente necessitava. E veja bem, esse irmão, ele se enquadrava em todas as características para ir para lá comigo. Eu imagino o que se passou pela cabeça desse irmão, porque imagina, depois da gente bater tanto de frente e ter várias discordâncias de pensamentos, de interesses, como seria, Pois bem, eu não vou alongar, mas eu vou pular direto para o final, que para muitos, quando o Senhor recolhe, o final é triste. Mas nesse caso eu vou lhe dizer que o final foi muito feliz, porque eu tenho certeza que esse irmão está nos braços do Senhor. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque essa ida para Niterói, ela fez com que nós
transformássemos essa relação amistosa numa relação melhor, uma relação avivada. E ali foi onde ele começou a me conhecer melhor e eu também a conhecê-lo melhor. E aí, nesse conhecer, nós começamos a observar que os nossos interesses não eram diferentes, mas eram parecidos. Porque o meu interesse era buscar a salvação minha e da minha família e o interesse dele também. E ele ainda contava com uma ajuda espiritual, com uma força espiritual vinda de sua esposa, que já orava para que ele retornasse aos caminhos do Senhor, para que ele, de fato, voltasse a estar fazendo parte de um corpo de Cristo. Ou seja, está fazendo parte da igreja. E é interessante porque, vejam bem, o reencontro desse irmão foi exatamente na igreja em que eu pastoreio. E aí a nossa relação começou a ser uma relação muito mais avivada, porque aí transformou-se numa relação profissional, uma relação pessoal e uma relação espiritual. Mas quando a gente fala assim, que a gente um irmão se foi, o Senhor recolheu, talvez venham lágrimas, e de fato vieram lágrimas nos meus olhos, eu chorei demais, bastante. Mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador que o Senhor nos deixou, me consolou e me trouxe à memória que o plano de Deus é diferente do meu e do seu. E os planos de Deus foram revelados exatamente quando ele recolhe esse irmão, porque ele nos mostra que todo esse processo foi necessário para que ele estivesse preparado para estar com o Senhor hoje. E o que eu quero falar para você, que está em Mateus 7, é exatamente sobre isso, as suas escolhas, a minha escolha, a sua escolha. Olha só, Mateus 7, versículo 13 vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 vai dizer assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele encontrou. Ele estava na porta larga. O Senhor o levou para um processo onde eu fiz parte desse processo, a família dele fez parte do processo, a minha família fez parte desse processo, a igreja que eu pastoreio, a membresia fez parte também desse processo. E ele encontrou a porta estreita e foi por ela. E olha que interessante, no versículo 7, no versículo 16 do capítulo 7 ainda de Mateus, versículo 16 vai nos dizer assim, ó: por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Sabe o que eu quero te dizer? Essa proximidade, essa relação com ele me fez ver os frutos dele. Porque muitas vezes os nossos olhos, a nossa atividade, o nosso dia a dia no trabalho, os nossos relacionamentos profissionais, às vezes podem fazer com que uma venda entre nos nossos olhos espirituais e a gente atue somente com os olhos humanos. E no início da nossa relação eu creio que essa venda entrou nos meus olhos e eu só olhava com os olhos humanos. Aprove a Deus que o Espírito Santo sobrecaísse sobre a minha pessoa e eu pudesse abrir os olhos espirituais e começar a entender
aquilo que Deus tinha como propósito. E aí, eu vou continuar no capítulo 7 para dizer para os irmãos que lá no versículo 24 do capítulo 7 vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixa eu te falar, essa relação que começou turbulenta, é como se nós estivéssemos dentro de um avião passando por dentro de uma nuvem. Quando você passa com um avião por dentro de uma nuvem, o avião treme, aquela turbulência, o que chamam de turbulência. Dependendo da força da turbulência, as portas se abrem, malas caem. É exatamente isso. Mas eu quero lhe dizer que essa turbulência passou. Nós passamos por ela juntos. Porque quem sustentava ele, como ele está, eu iniciei falando que ele estava fora do caminho do Senhor, mas ele tinha lá a sua esposa, ele tinha a família dele, ele tinha a sua esposa, aquela que o conhecia profundamente, mas que não cessava de orar para que houvesse nele uma mudança. Deixa eu lhe falar algo. Deus muitas vezes vai usar você como instrumento para um processo de mudança de alguém. Ou Deus pode te usar como instrumento de oração para que esse alguém entre num processo de mudança. Porque muitas vezes queremos que a mudança seja instantânea. Mas essa mudança pode ser instantânea, vai depender da vontade de Deus, unida à vontade do homem. Porque Deus não vai invadir o sentimento, a vontade do homem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Mas as orações dela fez com que eu estivesse ali. Eu estava ali não por mim, mas pela honra e glória do Senhor. E que eu tivesse paciência. Deus fez com que eu tivesse paciência, com que eu tivesse mansidão, com que eu tivesse entendimento, com que eu tivesse sabedoria, discernimento. E eu louvo a Deus por isso. Sabe o que mais me alegra? É que hoje eu estou trazendo uma palavra e contando uma história aonde esse irmão se torna exemplo para você. Aonde esse irmão me fez de exemplo para você. Aonde esse irmão, ainda que afastado, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Deus não abandona os seus. Deus tinha um propósito na vida dele e fez com que ele estivesse na minha vida e que eu estivesse participando daquele processo onde eu também ia crescer espiritualmente. Versículo 24 do capítulo 7, quando diz assim, olha: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu posso garantir a você que ele escutou as palavras de Deus, as praticou. E a sua casa edificada sobre a rocha. Por isso, eu me alegro, sabe? Ainda que as lágrimas venham, porque somos seres humanos, temos sentimentos, muitas vezes não suportamos sentimentos, extravasamos, muitas vezes extravasamos com gritos,
ou com lágrimas. Mas eu posso garantir que hoje, ainda que caiam lágrimas nos meus olhos, por causa desse irmão, serão lágrimas de alegria, lágrimas de satisfação, de saber que Ele está nos braços do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dele, mas peço a você, ore pela família dele. Ore pela família desse irmão. Kleber da Conceição Justino. Eu hoje posso lhe dizer que a sua casa está firmada na rocha. A sua família foi visitada pelo Espírito Santo. Está sendo consolada pelo Espírito Santo. A igreja está abraçada a ela. Nós estamos abraçados a ela. E eu quero dizer que a minha alegria, a minha satisfação é ter entendido que eu fiz parte de um processo, é ter entendido que outras pessoas que conviveram conosco fizeram parte de um processo. Se você que conheceu ele, conviveu com ele, passou esse período com ele, tenha certeza que você também fez parte deste processo. Você foi instrumento de Deus na vida dele. E eu louvo a Deus por isso. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus visite a cada lar representado agora aí assistindo esse vídeo. Mas que você medite nesta palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 24, aonde Deus vai nos falar da porta estreita, vai nos falar da árvore que dá frutos e vai nos falar também de ouvir e praticar a sua palavra e edificar a tua casa sobre a rocha. Não deixe de meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Curve tua cabeça, que eu vou orar. Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, que Tu visite a todas as famílias, Pai. Todas as famílias que estiverem vendo esse vídeo, Pai. Ah, Senhor, coloca Teus anjos dentro de cada lar, Senhor. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor. Proteja, Pai. Esteja com cada um. Ah, Senhor, vai visitando, vai sondando cada coração, Pai. Cada coração habitante de cada lar representado, Senhor. Vai visitando, Senhor, porque eu creio que assim como Tu transformou, Pai, a vida do irmão Kleber, Senhor, o Senhor vai transformar também cada vida, Pai, que precisa ser transformada, Senhor. Visita a família do irmão Kleber, Senhor. Visita, sustenta, Pai, essa família, Senhor. Ah, Senhor, visita, Pai. Coloca Teus anjos para que eles não desanimem, Senhor. Coloca Teus anjos ali, lado a lado com eles, Senhor. Envia, Pai. Envia homens que sejam instrumentos de Deus, Senhor, para estarem sustentando. Nos dê força, Senhor. Me dê força, Pai. Juntamente com a igreja, Pai. Para que nós, como igreja, Senhor, possamos estar lado a lado com esta família, Senhor. Nos dê força também, Senhor, para levarmos Tua palavra adiante, Senhor. Para continuarmos fazendo Teu ID, Pai, ordenança do Teu Filho, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Deixe-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.